Um erro que eu tô vendo muita gente cometer, não só os libertários, mas muita gente de maneira geral, é confundir uma mentalidade de antipolítica com uma mentalidade anti-Estado. O exemplo disso é Espanha, Brasil, Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa, isso está acontecendo em vários lugares, e não se empolguem, ok? É legal ver uma mentalidade antipolítica saindo, mas não quer dizer que a população está virando libertária anarco, ok? Porque assim, exemplo, Brasil. Nós odiamos políticos. Sim, o nível de abstenções e nulos e brancos nessa eleição foi muito alto. Sim, mais alto do que alguns candidatos eleitos a prefeito. Sim. Significa então que esta mentalidade política significa que as pessoas estão se tornando anti-Estado? Redonda e absolutamente não. Elas continuam pedindo mais segurança, melhor educação, mais saúde, quem vai fazer as estradas. Não necessariamente significa uma transferência. Uma mentalidade anti-Estado significa uma mentalidade antipolítica. Uma mentalidade antipolítica não significa necessariamente uma mentalidade anti-Estado. Inclusive por isso que o Bruno Garchaga escreveu o livro dele. Porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado, ok? Não entenda a tradução de uma coisa para outra. Na verdade, isso é uma janela de mudança política, isso é uma janela de mudança de discurso, de estrutura e tudo mais, que não é a primeira vez que aparece na humanidade. Lembro a vocês a ascensão do fascismo. A ascensão do fascismo foi porque, assim, esquerda, socialistas estão ficando muito fortes e os conservadores precisam se renovar de algum jeito, os conservadores clássicos estão indo pro saco. Então existe uma demanda por algo que seja nacionalista, porque existe aquela mentalidade nacionalista, porque o socialismo é internacionalista, e que atenda todas essas novas demandas socialistas que estão aparecendo sem ser necessariamente socialismo. Ergo, fascismo. Nacional, socialismo. Nós somos nacionalistas, a gente vai interferir na economia, proteger, atacar o capitalismo malvadão, os empreendedores malvadões, como o Marx explicou que eles são os malvadões, porém nós não somos socialistas. Fascismo. Então é uma nova janela política que se criou e se instalou a partir de uma situação política. Agora a gente tem uma situação antipolítica. Sim. Elegem-se caras como o Dória, em São Paulo, ou o Trump, ou rola alguma coisa como o Brexit, alguma coisa assim, que são meio que um jeito da galera falar, então ferre seu sistema político, eu vou voltar pra outros caras que não são políticos pra ferrar os políticos. O que pode dar certo dependendo de como você faz, mas de maneira geral não tá dando. Porque você acaba caindo no mesmo sistema de maneira geral. Olha o que você tem na Espanha agora. Eles estão conseguindo formar um governo majoritário? Não. As pessoas têm uma mentalidade de que políticos são parasitas, corruptos, inúteis, burros. Sim. Eles estão falando então que o Estado deveria ser erradicado e substituído pelo livre mercado? Totalmente não. E se alguém entrar com uma mentalidade antipolítica, Donald Trump, pega. O que é o Donald Trump? É o antipolítico. Tudo que é o politicamente correto e a estrutura dos partidos e o processo político e o jeito de falar e as propostas, ele rejeita tudo, mas quer o poder político para governar como um político e fazer a manutenção do Estado. Então as pessoas ainda estão presas nessa ideia de que o Estado é uma necessidade, o que é francamente ridículo. Uma escola, a gente tem essa dificuldade de sair dessa... não é doutrinação, desse condicionamento que a gente tem da escola, porque a escola é uma estrutura criada pelos estados para fazer doutrinação estatal e doutrinação da população para amar o Estado e manter estabilidade política. Essa é a função do sistema de ensino. É difícil a gente quebrar esses paradigmas e pensar fora da caixinha, porque lembra daquele vídeo meu que eu fiz que se o governo fosse o Walmart, se o Walmart educasse todas as pessoas e você falasse que talvez o Walmart não deveria fazer as estradas, todo mundo ia ficar... Quem vai fazer as estradas se não fosse o Walmart, certo? Cuidado com isso. O que a gente tem agora rolando é uma janela onde o libertarianismo pode ganhar espaço e talvez se instalar em alguns lugares. Agora, as pessoas estão prontas para essa ideia? Não. Isso, eu sei que eu sou gradualista pra caramba de se dizer, não é o que eu quero dizer com isso. Mas elas não estão com uma mentalidade libertária. A gente pode usar, nós libertários, podemos usar isso como uma janela de divulgação? Claro. É um espaço de oportunidade gigantesco? Sim. Mas nós precisaríamos estar muito mais organizados do que estamos agora. Exemplo, Estados Unidos com Gary Johnson. Eles conseguiram sair de uma candidatura que pegou 1% dos votos para alguma agora que vai pegar 10% dos votos. E tem alguém que fala assim, mas ele não vai ganhar, que patético. Mano, o cara cresce
10 vezes em 4 anos, você olha e fala, nossa, que bosta. Mano, sério. Se você mantém a taxa, ele vai ter 100% dos votos em 4 anos. Claro, eu sei, isso não vai acontecer. Tá, é só uma hipótese, ok? Mas, enfim. O fato é, isso abre portas para uma mentalidade política diferente, estilo Trump, estilo o partido da Le Pen lá na França, que é um partido nacionalista, protecionista, tacanho, besta, fraquíssimo, mas que no vazio político que está se configurando na França, onde todo mundo perdeu, todos os políticos perderam mas boa parte da força deles, eles olham pra o que tem de diferente, esses caras. Aí eles então, alguém tem que cuidar do Estado. Alguém tem que ser o governo. O Alternative for Deutschland, que é um partido alemão, tá subindo agora, por causa da crise da migração. O movimento das 5 estrelas na Itália está crescendo. Por quê? Porque o Matteo Renzi e a economia, o Matteo Renzi, que é o primeiro-ministro, não consegue fazer nada. Eles estão saindo um mega escândalo de corrupção, não muito diferente do Brasil. E não tem um cenário político se definindo. Então vai os caras que são meio diferentes e doidos com uma ideia meio extrema. Mas vai eles, sei lá, dane-se. Então, assim, não significa... Só porque, assim, 40% das pessoas não votou pra prefeito, pra algum prefeito no Rio de Janeiro, não quer dizer que elas não votariam pra algum cara como um Dória ou como um Trump se ele existisse. Ou como um Bolsonaro, se eu falar Bolsonaro, pelo menos prestasse pra alguma coisa. Não quer dizer que eles não fariam isso. Eles fariam. Se tivesse força, se tivesse oportunidade. É uma janela, é um espaço bom, é algo a estar empolgado, é uma oportunidade, mas calma com o otimismo. Calma com o otimismo, entendam melhor o que as pessoas estão falando, o que elas querem, e não reduzam as pessoas a meros números, e eu sei que é estranho falar isso pra galera libertária, mas às vezes a galera faz isso e não percebe. Fala, 40% não votam pra prefeito, então estamos vencendo. Esses 40% não têm a mesma ideia. Eles não têm as mesmas posições, as mesmas religiões, as mesmas ideias, as mesmas ideologias, as mesmas culturas. Eles não têm. São pessoas completamente diferentes. Com ideias diferentes que concordaram nessa expressão de abstenção que é estritamente nada. Ela é a rigor nenhuma mensagem. Então você não tem como tirar uma informação daí. É um passo na direção da erradicação do Estado? Pode ser. Pode. Mas pode ser o passo para o fortalecimento do Estado via uma rota diferente. Talvez a rota do eficientismo. Talvez uma rota de um novo movimento nacionalista, socialista. Talvez uma rota de um retorno de protecionismo. Talvez... Sim. Talvez uma rota para um libertarismo. Talvez. Mas não necessariamente. Ok? Dúvidas nos comentários por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.